que atrapalha a política hoje é a vaidade, a briga pelo poder. Fazer política é fácil, você agrada muita gente, mas você trabalhar com responsabilidade, cumprindo leis, não é tão fácil assim. E eu sempre ouvi dizer, né, que a cidade dos coronéis. E nós já tivemos vereador votando contra a criação de uma escola. Eu tenho a autonomia de fazer 400 casas, por que não? Eu gosto muito de resultados. A pandemia acabou, mas as pessoas não têm entendimento do que ela deixou, né? O estrago que foi feito, né? E nós começamos totalmente fora daquilo que a gente tinha planejado. Tem muitas mulheres que estão no anonimato, estão caladas, estão sofrendo. E, 200 anos é a PIC promete. O trabalho está sendo feito e ele vai ser reconhecido, eu tenho certeza disso. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, Deus me quis sentada nessa cadeira para poder fazer o bem para a população. Eu estou aqui firme e forte para cumprir com a minha missão e o meu projeto. 2023 foi um ano incrível para o Acontece e também para São João da Boa Vista. E agora nós estamos chegando no final, mas com uma expectativa, a de que em 2024 São João da Boa Vista completará 200 anos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e a política é que nem uma nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Olha de novo, mudou. Eu sou Cláudia Cunha, professora, escritora. Não desanime. Alguns dias servem de reflexão na vida para analisarmos os passos que temos dado e realinharmos as ideias. Uma frase longa, hein? É de resiliência. Olá, Matheus, Cláudia, obrigada pelo espaço, pela oportunidade e pelo convite de estar falando com vocês no programa Acontece, né? Meu nome é Terezinha, como todos sabem, prefeita, primeiro mandato, muito feliz por estar no exercício da eleição, da gestão e de todo esse movimento no ano de 2023, hoje terminando, né? A semana que a gente termina. Quase no finalzinho já. Quase no final do ano, podendo falar alguma das ações da prefeitura, né? E uma das frases, né? Eu ouvi a Cláudia falando agora, né? E uma das frases que, ao longo desses 3 anos, né, que eu interiorizei muito foi amar ao seu próximo, como si mesmo. Porque quando a gente faz gestão pública, a gente trabalha no coletivo, né? Você ser prefeita é coletivo e a gente tem que lidar com as individualidades, as necessidades de cada um, aquilo que eu quero, que o outro quer, o que todos querem, né? Então, é um exercício que ele é importante porque tudo é necessário e é importante para quem está pedindo. E a gente, enquanto gestor público, a gente tem que fazer essa avaliação de como é que você lida com toda essa situação quando você tem que pensar na cidade inteira, né? Eu sempre falo aqui que o prefeito ele não tem como trabalhar no individual, ele tem que trabalhar no coletivo. E muitas vezes a gente tem a dificuldade de fazer com que as pessoas entendam isso, porque a gente sabe que a necessidade dele é importante, mas nem sempre ela pode ser atendida como ele quer. Então, essa frase, esse exercício de fazer esse entendimento, me colocando no lugar do outro, foi muito bom, foi importante, porque o meu plano de governo, ele é participativo, ele é humano, e mesmo com todas as dificuldades, a gente tem avançado muito nessa questão. Ô, Terezinha, fala um pouco pra gente, administrar é saber dizer não nas horas certas, colocar prioridades? Prioridades e também aquilo que vai dar um impacto, né, para a cidade, né? Como eu disse, a gente não consegue agradar a todos e isso é natural, mas a gente procura sempre fazer o nosso melhor. E dentro desse melhor, a gente sempre vai ter uma parte que não vai ficar satisfeita com as ações. Mas quando você trabalha dentro da gestão, muitas ações, elas têm um projeto, ela tem uma vida longa para você concretizar. E muitas vezes as pessoas entendem, né, e encaram assim, é muito fácil fazer. Mas a tramitação, o trabalho, o exercício de você pontuar as regras, as leis, né, porque hoje nós temos muitas leis, graças a Deus, porque eu falo que há décadas atrás você tinha a caneta na mão e você fazia como você queria e estava tudo certo. E muita gente, inclusive, ainda tem a impressão de que é assim, né? Então acham que é uma vontade. Uma vontade, né? E eu sempre ouvi dizer, né, que a cidade dos coronéis. Isso quer dizer o quê?
alguém mandava e todo mundo obedecia. Obedecia. Hoje nós temos Tribunal de Contas, nós temos COAT, Controle Interno, Ministério Público, a Câmara de Vereadores, que sempre teve, e temos as redes sociais, temos a população que também cobra, e que muitas vezes, de longe, tem um olhar diferente de todo o processo, né, de como ele caminha dentro da prefeitura. E a gente sabe que hoje ele tem várias fases, vários departamentos, e por que demora? Porque não é um projeto só, são muitos projetos, né? São muitas ações, e isso demanda tempo. Então, uma das oportunidades que eu tenho, eu faço questão de agradecer aos funcionários públicos, porque hoje, estando dentro da gestão, a gente sabe a importância que o funcionário tem, como ele trabalha, como ele dedica, e como é feito esse trabalho para a cidade funcionar. É lógico que a gente tem muito a fazer, ainda tem assim, muitas situações para serem resolvidas, mas nós avançamos bastante, porque pegamos muitas leis que precisaram serem criadas, precisamos planejar, organizar, fazer muitas mudanças, porque, como eu falei para você, tudo podia, hoje não pode. E é um processo que parece lento, mas que, na verdade, ele meio que garante a transparência da coisa. Garante a transparência, inclusive, uma das ações excelentes, né, que nós fizemos são as leis municipais. Hoje você tem a transparência, porque se você entrar no site, você vai ter todas as leis. Então, nós pegamos de 20 anos, né? Então, tem ainda muitas leis para serem colocadas. Então, às vezes, as leis elas eram mudadas e ninguém tinha conhecimento. Então, essa foi uma ação importante até de transparência para a própria população, que muitas vezes elas não sabem. Mas hoje no site você pode procurar qualquer lei lá que você vai encontrar. Que não tinha. A lei tem sempre que ser publicada, né? Então, antigamente era feito principalmente pelo jornal oficial, que assim, era distribuído gratuitamente, mas, claro, tem uma tiragem limitada, né? Afinal de contas, é o orçamento do município, né? Mas hoje, com a internet, ele foi abolido, na verdade, né? Porque hoje a gente nem faz ele impresso mais, né? E as pessoas não assim, tem uma dificuldade para acessar o site, né? Mas é um hábito que eu acredito que a gente vai conseguir avançar e fazer com que a população, para ela ter certeza do que está acontecendo, dos fatos reais, ela vai ter onde procurar. E o que é real, né? Porque até então você não tinha nada, você dependia de um funcionário ou de um setor que ele te passava as informações. E a gente sabe que ao longo do tempo o funcionário vai se aposentar. Então, é um risco muito grande você deixar isso na mão do funcionário, onde, de repente, ele aposenta, e o que entra, o que está junto, ele não vai saber de tudo, porque é uma história, né? São João vai completar 200 anos, então você imagina 200 anos, aonde que está essa história? E a gente avançou bastante, mas ainda falta muito para que a gente consiga colocar tudo da cidade, mas foi um avanço grande essa questão do site, das leis municipais, e a gente muitas vezes já pegou até leis que elas foram feitas, aí você vai ver, tem outra lei, ou tem a lei e ninguém sabe. Então a gente está descobrindo muita coisa através de pesquisas e de busca, né? Que antes se fazia e do jeito que fazia ficava, né? Graças a Deus tem a digitalização para ajudar, né? Prefeita, a senhora falou de São João 200 anos, que vai pegar a sua gestão, é um marco. Mas no início do seu governo também pegou um acontecimento não tão positivo. Não tão positivo. Para não dizer péssimo. Eu acho que era tudo que não poderia ter acontecido logo no começo de qualquer governo, né? A senhora falou de plano de governo, mudou tudo. De repente. Para contextualizar, estamos falando da pandemia, né? Completamente. Você sabe que eu falo que 2021 ele vai ficar marcado, né? Porque nós assumimos a gestão em janeiro e lá em 2020, com a pandemia, foram 32 mortes ao longo dos 365 dias. E hoje, em 2023, nós estamos aí com 390 mortes. Ou seja, nos meus 3 anos morreu muita gente. Em 2021, só no mês de 2021, foram quase 40 pessoas. Então, nós assumimos a gestão assim, de repente começou mortes todos os dias. E mortes e mais mortes. O que a gente faz com tudo isso, né? Porque a responsabilidade é grande, porque você está cuidando da cidade, fazendo gestão, mas envolve a vida das pessoas, na parte econômica, na parte de saúde. Nós, assim, pessoas, sociedade civil, vou falar assim, né?
A gente estava preocupada com os parentes, com os amigos, com os filhos, com a contaminação, de se proteger, mas era aquele micro nosso. Da senhora, além dessa preocupação com os familiares e amigos, também tinha cidade. Tinha cidade, exatamente, tinha cidade e tinha a vida da pessoa, né? Porque você estava lidando com vidas das pessoas, além da questão das mortes todos os dias, mas tudo que ela fazia, como ela fazia, o que podia, o que não podia. Então a responsabilidade é muito grande. E para ajudar, né, eu falo que logo no dia 27 de janeiro eu também peguei Covid. E eu passei muito mal, eu fiquei 3 meses, perto de 4 meses passando mal. Enfrentamos uma CPI, né, que foi por uma situação muito boba, mas eu pedi uma CPI para que fosse averiguado, porque eu falo que a CPI ela é para isso mesmo e a gente tem que esclarecer. Mas foram, sim, muitas situações que nós começamos totalmente fora daquilo que a gente tinha planejado. Então, se a gente for ver hoje, terminando 3 anos, eu tive praticamente 1 ano de governo, né? É a tempestade perfeita, né, que se fala. Todos, de repente, tudo sai do planejado. Saiu tudo do planejado e saiu tudo daquilo que a gente tinha sonhado, né? Muitos dos sonhos que já eram para estar concluído, nós estamos agora caminhando, né, para começar a fazer. Lembrando que também não foi uma coisa que aconteceu só em São João da Boa Vista, né? Todas as cidades sofreram com isso, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E primeira gestão, você tem todo aquele período de adaptação, de planejamento, de entendimento, né? Então, tudo contribuiu também, porque foram praticamente 2 anos. E se não bastasse, né, a pandemia, porque eu falo que a pandemia em si, ela teve um determinado tempo que ela parou, mas ficaram sequelas que ainda nós temos até hoje, né? Que começou a faltar insumos, começou a faltar matéria-prima, e isso acarreta a falta de medicamentos, acarreta a falta de massa asfáltica, quer dizer, é um transtorno que traz, de uma forma geral, que até o mercado voltar ao normal demora, como até hoje ainda a gente tem essas sequelas da pandemia, que para muitos a pandemia acabou, mas as pessoas não têm entendimento do que ela deixou, né? O estrago que foi feito, né? Mas agora que está ainda começando a entrar na normalidade dentro de tudo que a gente viveu, mas a gente sofre ainda com algumas sequelas da pandemia. Tanto é que na educação, os especialistas eles afirmam que vai ter um déficit de 3 a 4 anos. Na questão da aprendizagem, né? Por conta da pandemia. E uma das sequelas, né, que é uma das piores, é a saúde mental da população, né, que ficou, assim, muito prejudicada. E hoje a gente vê uma ansiedade, a gente vê as pessoas querendo ser imediatista, a intolerância, ela também é muito grande. Então é um processo que a gente tem que aprender a lidar, como que a gente faz com tudo isso, né, para você cuidar da saúde mental da população, porque muitas vezes ele não é nem percebido. Mas nós aqui que estamos no comando de todos os departamentos, de todas as áreas da prefeitura, com todos os diretores, com as reuniões que a gente faz, com as demandas que chegam para nós, a gente sente de perto como isso prejudicou e fez muito mal para a população. E aí a questão de saber priorizar, né, que a gente volta ali para o começo, que é o desafio da administração. Você que trabalhou, né, de perto, acompanha bem a área da saúde, imagino que seja bem parecido. A pessoa que chega com corte no dedo, para ela quer ser atendida na hora. Mas às vezes tem uma pessoa que está com pneumonia que tem que passar na frente, infelizmente, né? Então, administrar é muito essa questão de priorizar recursos, de priorizar o serviço que vai ser feito primeiro. Olha, Matheus, eu falo muito isso, porque o pessoal, eles não têm noção que o paciente, ele não é número. Então, você não pode colocar ele numa fila de espera e achar que ele tem que ficar na fila e esperar a vez dele. São prioridades. Né? Então, aquele que precisa, ele tem que ser atendido primeiro. E é uma briga minha, até por conta de burocracia, que eu falo muitas vezes aqui, o paciente não é número. Ele tem prioridade, e se ele está pior que o outro, não interessa se ele chegou agora ou se ele chegou há 2 dias ou não. É prioridade, tem que ser atendido. É um sistema que existe hoje, que a gente ainda está trabalhando para resolver isso, porque eu entendo que hoje a questão de você ter esse entendimento, e eu tenho um rótulo, né, o pessoal me rotulou muito, aí, Terezinha fura fila, e eu falo, gente, o paciente não é número, o paciente é uma pessoa que precisa ser atendida e tem que ter prioridade, porque é assim que funciona.
Ninguém pode ficar numa fila de espera, ela tendo a necessidade de uma emergência que ela é mais urgente do que a outra pessoa que está esperando há mais tempo, né? A senhora acha que, por ter esse passado de ajudar muitas pessoas na área da saúde, a senhora foi enfermeira? Eu trabalhei 5 anos na enfermagem. Então, a questão da saúde é a mais cobrada? Olha, hoje tudo é cobrado, né? Eu falo que ainda existe um preconceito na questão de ser mulher, porque São João vai fazer 200 anos, e eu falei agora há pouco que eu sempre ouvi terra de coronéis, né? Terra de coronéis é aquele que manda, né? Uhum. Então a mulher ainda, ela tem esse preconceito que ele é oculto, então eu também tive esse preconceito, eu tive esse enfrentamento, e a gente está lidando com tudo isso, mostrando que nós temos condições de assumir uma prefeitura, de fazer uma gestão que ela vai abrir mais espaço para as outras mulheres virem, então também acaba sendo uma responsabilidade maior para quem está assumindo a gestão pela primeira vez aí, sendo prefeita, mulher, em uma pandemia, e se não bastasse a pandemia, né, nós tivemos aí depois 5 meses de chuva, como nunca, estamos agora no enfrentamento de uma crise financeira, que ela é de todos os municípios. Só o estado de São Paulo está tendo aí uma queda de arrecadação de 18 bilhões, fechando agora em dezembro, e São João não é diferente. Então, hoje a gente também atravessa essa crise financeira, onde isso prejudica muito, né? A queda de receita, ela traz muitos prejuízos e acaba prejudicando a população, porque, devido à pandemia, nós tivemos um volume de pessoas indo para o SUS muito grande. Quem pagava plano de saúde, quem pagava consulta particular, quem comprava seu remédio, ele acabou migrando tudo para o SUS. Então, por mais que a gente tenha avançado na saúde, a gente ainda está deficiente, está deficitário, por quê? Porque a demanda ela é maior. Nós temos hoje aí 70% da população que vai na rede pública atrás de medicamentos. Nós temos pessoas também do plano de saúde que procuram a rede pública porque ela é mais rápida. Então, não é que o SUS ele não atende bem, é que a demanda ela é superior às nossas condições de atendimento. Uhum. Bom, falando um pouco agora de coisas boas, né? Primeira mulher na prefeitura de São João da Boa Vista, agora chegando no último ano do mandato. Claro, enfrentou a pandemia, a crise financeira que está pegando o Brasil inteiro, mas qual que é o balanço que dá para fazer, assim, rapidamente, se quiser falar no geral, ou de áreas, né, área, que você preferir, desses 3 anos na administração de São João? Olha, com todas as dificuldades, eu tenho muito que agradecer. Agradecer a Deus que me deu a oportunidade de ter sido eleita prefeita, realizei meu sonho, porque eu acredito que no executivo a gente tem condições de atender a população de uma maneira direta. Não foi como eu queria por conta da pandemia, que prejudicou bastante, mas eu posso dizer assim, que nós avançamos muito, porque nós pegamos muitos problemas, né? Se a gente for ver na parte de equipamentos sucateados, educação, saúde, então os problemas eram enormes. Então nós avançamos assim bastante na questão da criação de leis, como eu falei para você, na organização dos departamentos. Hoje nós temos, por exemplo, o trânsito, nós tínhamos 3 funcionários no trânsito, hoje nós estamos aí com 20 funcionários, não tínhamos defesa civil, estamos para iniciar o processo da guarda, né, que é abrir o concurso, depois fazer o curso. Então, a guarda municipal ela se torna realidade o ano que vem. Assinamos o convênio da UTI neonatal, que graças a Deus também é um sonho da população. Tivemos mutirão de saúde, fizemos mutirão de cirurgias, infelizmente não foram realizadas todas as cirurgias que eu queria, como a gente fez o convênio. Então, houve uma evolução muito grande, apesar de todas as dificuldades e os desafios, o qual eu posso dizer aqui que eu tenho que agradecer muito os diretores que trabalharam com muita dedicação, os funcionários que se empenharam muito, né, porque a gente sabe que uma equipe, ela unida e ela envolvida faz toda a diferença. Então, São João, nós vamos deixar uma gestão aí, quando a gente sair, né, que eu espero que não seja o ano que vem, mas que a gente tem muito ainda para fazer e deixar uma prefeitura em condições de quem chegar, ela dar continuidade, e não a gente começar do zero, como a gente começou em muitas áreas, em muitas
em muitos setores aí que prejudicou bastante, né, que foi o sistema da Intertec, que deu aí um barulho danado, porque eram 3 sistemas, eles não se conversavam entre eles, e isso, ele não agiliza o serviço. Então, hoje, com esse sistema implantado, ainda temos alguns probleminhas, mas está sendo solucionado, que vai trazer agilidade e vai facilitar a vida do cidadão. Então, são processos que hoje ele não é visto, mas que ao longo aí dos meses, colocando tudo no lugar certo, vai trazer muitos benefícios para a população. Isso é só uma coisa rapidinho que eu acho interessante de falar. Você falou de integração de sistema, organização de departamento, a questão das leis, da divulgação, da publicação, criação de novas leis. Tudo isso, para quem trabalha com administração, sabe que é fundamental para fazer uma boa administração. Mas são ações que a população não vê, não conseguem muitas vezes entender, né, diretamente o que está sendo feito de fato. É complicado, né, quando você tem que fazer alguma obra, entre aspas, que não pode ser vista, mas você tem que fazer para fazer essa administração, né? Não dá para colocar uma placa lá, não dá para fazer uma inauguração. Não tem como, né? Se você pegar aí, nós tivemos aí muitas ações, né, que foi do servidor público, porque lá atrás, né, foi feita aquela parcela destacada, que ela não fazia parte do salário do servidor, nós conseguimos acertar. Hoje nós regularizamos essa situação, então isso foi um grande avanço para o funcionário. Demos aí, ó, mesmo com todas as dificuldades, 22% de aumento, que não é fácil. O mesmo enfrentando todos os desafios aí, então a gente trabalhou muito com a valorização, trabalhamos também muito com a capacitação do servidor, que hoje não, quando nós assumimos, nós tivemos assim muitas dificuldades na questão que os servidores não tinham esse olhar, não tinham essa valorização. Então a gente procurou trabalhar muito com a valorização do servidor através de cursos, capacitando, participando, porque eu falo que quando todos participam é importante para que o serviço flua, para que a população ela tenha um atendimento de qualidade, e como a gente sempre fala, Matheus e Cláudia, é muita obra embaixo da terra sendo feita, que ao longo dos anos aí, ela vai ser reconhecida, e São João, ela tende a crescer muito mais e a evoluir dentro de todos os processos que nós estamos fazendo. Não, só lembrando que foi a Terezinha que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Que é o que você preside, no caso. Hoje eu estou presidente. Prefeito, por que ter criado esse conselho? Não existia na cidade. Então, Cláudia, a gente sabe das dificuldades das mulheres, e a pandemia foi uma situação que mostrou muito o quanto a mulher sofre violência, que ela não é vista também. E com a pandemia a gente teve muitas situações de ver o sofrimento das mulheres que são indefesas, que têm medo e que necessitam, né, desse olhar. Nós temos aí a Casa da Mulher para sair, e nós temos também aí o Conselho, porque ele tem esse olhar, ele tem esse acolhimento para que a gente possa ajudar as mulheres que necessitam, que têm medo de se expor, e quando ela se expõe, ela sofre represália. Então, eu acredito, sim, que é ainda uma evolução que nós estamos fazendo. A gente precisa caminhar muito ainda, precisa evoluir, porque ainda existem muitas mulheres que estão no anonimato, estão caladas, estão sofrendo. E nós que somos mulheres, a gente sabe disso, né? E ele também não é visto pela sociedade. Então, a importância e esse olhar para a mulher, ele não poderia ser diferente, né? Eu sendo prefeita e vivendo nesses mais de 40 anos aí na área de saúde, na área de assistência social, e vivenciando o quanto a mulher, ela sofreu, ela sofre, e as lutas diárias que ela tem. Como que é a atuação em geral da prefeitura com os diversos conselhos? Qual a importância deles hoje para a administração, já que você fala tanto da questão da administração participativa? Olha, nós tivemos hoje, essa semana, né, a posse do Conselho de Assistência. E uma das minhas falas foi essa. Nós temos hoje os conselhos, terceiro setor, por exemplo, que a gente tem um investimento em um repasse de mais de 5 milhões. E é uma área que eu não consegui ainda colocar esse projeto na mesa para que a gente possa evoluir, porque eu gosto muito de resultados. E o terceiro setor, os conselhos, eles têm um papel fundamental, porque a prefeitura sozinha ela não dá conta de atender todas as demandas da cidade.
E quando você tem conselhos, e São João tem um povo engajado, acolhedor e que dedica o tempo, dedica o amor que tem ao próximo. Então, não só o poder público, ele tem essa falha, que eu quero ainda resolver, que é fazer essa unificação. Porque muitas pessoas ajudam, nós temos muitas entidades, nós temos aí muitas pessoas trabalhando, dedicando, mas ainda não está como eu quero. Eu quero ver mais resultados positivos, dando oportunidades, porque nós temos capacitação, nós temos como avançar muito mais na questão do terceiro setor, dos conselhos, em relação ao serviço que pode ser levado para a população, né, através dessas oportunidades e tirando as pessoas, muitas vezes, dessa dependência do poder público, né? Então, eu quero ainda trabalhar muito também nessa área. Inclusive, tem a ver com aquilo que a gente estava conversando antes de vir para cá, da questão dos cursos, né? Eu estava falando com o Matheus que durante o ano, e até agora eu estava vendo no Face, a Prefeitura oferece muitos cursos profissionalizantes, né, que não são, às vezes, tem aquela procura que se esperava. Não tem procura, infelizmente, muitos cursos e pouca procura. Então, é mais um serviço que nós queremos disponibilizar através do Departamento de Desenvolvimento, que nós temos vários programas do Estado. Mês passado aí nós fomos dar o certificado, tinha 3 alunos. Né? Você tem lá uma vaga de 30, aí você dá o certificado para 3 alunos. Aí eu falo, dá para fazer muito mais. Né? E é importante dizer também que, até onde eu sei, os cursos que são trazidos e oferecidos para a população são cursos que têm demanda, né? Tem demanda para profissionais, assim, não são cursos aleatórios, né? E nós temos um fato importante, né? Que mesmo com a pandemia, São João, nós tínhamos um desemprego de 27%, nós caímos para 9%. Então, você vê o tanto que foi trabalhado pelo Departamento de Desenvolvimento, pela equipe toda da Prefeitura, porque numa fase de pandemia, você de 27 cair para 9 é um dado importante, né? Inclusive, nós recebemos um prêmio em São Paulo, então a gente está investindo bastante nessa área. Ainda há muito a ser feito, como eu falei. Fizemos o cursinho popular, que é para dar oportunidades para aquelas pessoas que não têm condições de fazer um curso preparatório para fazer uma faculdade. Já tivemos alunos aí que teve bolsa de 100% de medicina. Esse é o que tem integração com a Unify? Unify, Academia de Letras, Unesp, o Instituto Federal e a Prefeitura, né, Educação, que organizou. E são aulas gratuitas oferecidas por professores dessas entidades que eu falei, onde a gente dá o conhecimento. A FAI, ela fornece a bolsa, mas a Prefeitura, ela entrou nesse projeto para dar o conhecimento e a oportunidade. Então, já estamos aí com 66 alunos que tiveram essa oportunidade, inclusive tendo bolsa de medicina, né, 100%. É um sonho que a mãe disse que nunca ia ser realizado dentro daquele momento que ela vivia. Bolsa de odontologia, entre todos os outros cursos, né? Então, assim, avançamos bastante aí, mas ainda há muito a ser feito. Inclusive, no Conselho, esse ano de 2023, nós batemos bastante na questão de palestras, falando do abuso psicológico, porque muitas nem sabiam que existiam. São vários tipos de abuso, São vários tipos de abuso. Então, o abuso psicológico, né, que faz com que a mulher não se sinta nada, e muitos homens não deixam trabalhar, não deixam estudar, para ficar naquela dependência mesmo. Isso. Então a gente bateu muito nisso para ela ter essa consciência, e depois, com esses cursos ofertados, ela pode fazer um curso e ter uma fonte de renda e se livrar disso. Aliás, dicas de passagem, ter uma aula de gramática, de português com os acadêmicos da Academia de Letra, tem preço, né? Eu quero. São oportunidades, né, que são oferecidas e que, através aí do departamento, da prefeitura, com as parcerias, né, que são super importantes para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, criando essa independência e dando essas oportunidades. Terezinha, conta pra gente como que tá agora essa expectativa para os 200 anos de São João, porque eu imagino que seja grande, porque a gente está fazendo essa entrevista aqui no Paço Municipal e tem um contador regressivo aqui na frente já indicando quando que vai ser o aniversário, né? Só antes de responder a sua pergunta, falar também, né, da parte da educação, que a gente sabe a importância da educação, que nós pegamos com 77 milhões e já entramos em 2024 com 110 milhões de investimento, porque a gente sabe a importância de você atender a criança na fase inicial, para preparar essas crianças para
ir para outra fase, né? Então, a gente tem investido bastante, aumentamos aí 50% o nosso investimento e aplicando e ajudando nessa fase que foi difícil, com uniformes, com material que eram comprados. Hoje a prefeitura fornece tudo, o kit lanche também na área de saúde, que foi um projeto importante. Que é a grande máxima, né? Não dá para você estudar se você está com fome. Então, o kit lanche foi para a área de saúde, né? Que é para os pacientes que vão... que vão de ambulância para outros lugares, né? Mas a merenda é ótima, então, também. Na área da educação, fornece a merenda escolar para todos os alunos. Então, é um atendimento assim, de qualidade na área de educação. Agora, falando em 200 anos, nós temos uma expectativa muito grande, porque, pensa bem, eu, Terezinha, prefeita, participando de 200 anos de uma cidade. Não é tão fácil assim, né? Você comemorar 200 anos sendo prefeita. Então, nós começamos já em janeiro com a logo aí que vai ser lançada. Bem a taça, né? Que é feita em janeiro. A taça internacional, a taça São João, né? A taça internacional. E, posterior a isso, muitos eventos que estão sendo finalizados. Matheus, eu vou deixar você na expectativa, porque nós estamos terminando de finalizar as ações que nós já temos no calendário, mas a gente vai potencializar. Estamos ainda aguardando algumas finalizações, porque o ano de 2024, agora encerrando ele lá no dia que São João faz os 200 anos, as comemorações, então a gente tem muita coisa boa que nós estamos terminando aí, e lá para final de janeiro a gente já vai estar falando para vocês todos aí, muita coisa boa para acontecer. Eu imagino que os departamentos de cultura, de turismo, esporte, todos eles vão brilhar nesse... Olha, Matheus, falando de esporte, Mogi Guaçu, a gente pode até falar a cidade, tem um investimento, é maior que São João, tem um investimento de 7 milhões. Nós pegamos São João sem investimento nenhum e hoje nós estamos aí investindo quase 15 milhões. Então, a gente tem um investimento no esporte, na cultura, no turismo, estamos trabalhando para virar estância turística, porque a gente sabe... Até a Rose falou para a gente na última entrevista também sobre isso. Então, tem muita coisa boa para acontecer, tem muita coisa em processo e que vai fazer com que São João ganhe um destaque, assim, muito maior, porque nós somos sede administrativa e a gente sabe da importância e da responsabilidade de você fazer com que São João ela melhore e fique em destaque e, de fato, fique no cenário, né, como sede administrativa mesmo. Aliás, uma coisa importante que você falou, a gente chegou até a tratar disso com a Rose, mas eu acho importante sempre frisar, porque é uma dúvida muito comum das pessoas que acompanham a administração, né? Você falou agora, por exemplo, São João está investindo no esporte, está investindo 15 milhões, né? Mais do que outras cidades. E aí, provavelmente, muita gente vai falar, então por que não pega desses 15 milhões e investe na saúde, que é mais urgente, ou na educação, que é a base? É importante as pessoas entenderem aquela questão que as pastas têm orçamentos diferentes, que já são decididos no começo do ano, que tem incentivos que vêm do Estado que são só para aquela pasta, né? É importante você falar isso, porque a gente teve recentemente esse questionamento, né, que foi o portal. Por que faz portal e não... Por que faz portal? Por que não coloca esse dinheiro na área de saúde? É o portal que está sendo planejado ali para a entrada de São João, né? O portal da área do turismo, no caso. Exatamente. Nós, por lei, somos proibidos, né? Eu não posso pegar o recurso que vem para a área de turismo, vem para a área de educação ou para qualquer outra área e investir onde eu quero. Cada departamento, cada área, ela tem o seu recurso. E se eu, Terezinha, falar, vou tirar dinheiro da educação ou tirar dinheiro do turismo, colocar na saúde ou em qualquer outro lugar, eu sou caçada. Eu sou improbidade administrativa. Então, não assim como qualquer outro prefeito no Brasil. Qualquer outro prefeito. Então, as pessoas não têm essa noção da responsabilidade que hoje é você fazer gestão pública, né? Porque fazer política é fácil, você agrada muita gente, mas você trabalhar com responsabilidade, cumprindo leis, não é tão fácil assim. E hoje a gente, como eu falei para você, a gente tem que ter essa responsabilidade, porque o meu CPF ele vai ficar no tribunal, então eu respondo. Então, não sei se vai ser 15, 20 anos, sabe Deus lá quanto tempo vai ser, porque tudo sou eu que assino. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que faz, e fazer gestão pública não é tão fácil como muitos imaginam, né? Então, não é tão fácil como a gente faz na nossa casa. Não tem aqui, a gente tira pega daqui, torce daqui. Prefeito, uma coisa que a gente já está vendo, a movimentação, é lá na antiga Escola Santos Cabral.
que vai ser a escola Período de período integral. integral. E já tem, como eu sou da educação, muita gente está perguntando se é uma nova escola de ensino regular. Não é. Na verdade, a primeira escola de ensino fundamental integral, né? Que não tem, a gente não tem. Então, a gente Vai ser só o período integral. É, o período integral. Então, é a primeira escola de ensino fundamental integral que vai ser feito ali. Então, quem estudava no Pérez Castelhano vai estudar lá só período integral, fundamental. E aí também, só pegando para terminar essa parte da questão dos orçamentos, né, que muita gente fala, mas a saúde é mais importante que o esporte. Né? Existe um entendimento de que todas as áreas são importantes, mas algumas são mais urgentes, né? Como por exemplo a saúde. E é por isso que o orçamento delas naturalmente é maior. Né? Então, a função dos administradores públicos, na verdade, é pegar esse orçamento que é o da saúde e fazer o melhor possível com ele. Né? Não tem como Sim, nós investimos mais de 100 milhões na área de saúde. Porém, é o que eu falei para você, o SUS ele é para todos. E a gente não pode recusar. E a demanda aumentou muito, porque a situação financeira das pessoas, ela teve uma queda. E isso vem tudo para o SUS. Só na área de educação, nós tivemos em torno de 1.500 alunos. Né? Então, aumentou demais os nossos alunos. Como eu falei, na área da saúde, a gente teve uma demanda muito além do que a gente imaginava. Então, todo o investimento que foi feito, ele acaba sendo insuficiente porque aumentou a demanda. E isso sobrecarregou e a gente está lutando para conseguir mais recursos. Como eu falei, temos a crise financeira que está batendo a porta aí já faz mais ou menos, começou lá em abril e acentuou. Então são muitos desafios para a gente poder atender a população e dentro de todas as necessidades, porque a gente sabe que o número ele hoje está assim, acima daquilo que a gente tinha antes, né? Então, a demanda hoje ela é muito maior, por mais que a gente aumente recursos, por mais que a gente invista ainda, ele não está sendo suficiente. Você falou aqui agora há pouco que fazer política é diferente de administrar, que política tem muito a ver com agradar, por exemplo, né? Tem muitos prefeitos que não são políticos, são administradores e vice-versa, tem os que são meio a meio. Para fazer política tem que gostar. Como que é essa articulação que tem que fazer entre governo do estado, governo federal, população, terceiro setor? Tem que gostar, porque é uma renúncia, né? Você acaba, aquilo que eu falei, você se dedica muito ao próximo. Por mais que as pessoas de fora vejam que você vive no país da Alice, não é assim, né? Muita preocupação, você correr atrás de recursos, porque eu falo que nós vivemos num município, só que a gente depende muito do Estado, a gente depende muito da União, então a gente está sempre lá brigando com o governo do Estado, brigando com a União, tivemos corte, né, agora da União. As câmaras, né? Exatamente. Então, a merenda escolar, tivemos aí um corte de 50%. Então, esse trabalho político, ele tem um papel importante, porque através dos deputados que nós temos aí conhecimento, através do governador, através do pessoal lá do Palácio, tanto em Brasília como em São Paulo, é importante, né, que muitas vezes a gente se desloca, né, para São Paulo para estar falando com o secretário, falando com ministros, né, em Brasília, para que a gente consiga essas emendas e consiga atender a população. Então, é uma ação importante, mas, como você fez a pergunta aí, você tem que ter não, é importante que você tenha muito amor ao próximo para você poder executar, não você simplesmente ser prefeito por vaidade, né, pelo poder. E a gente vê muito o que atrapalha a política hoje é a vaidade, a briga pelo poder. Então, muitas pessoas elas se preocupam com o próximo, mas não é com o próximo, é com o poder. E isso acaba criando um conflito muito grande, porque a população muitas vezes não tem esse entendimento. E a gente não consegue, em muitas situações, explicar, né? E quem paga caro, de fato, é o povo, né? Infelizmente. E também aí a gente vê, por exemplo, como você falou, vamos supor que tem alguma medida do governo que decreta 50% de corte em alguma área. Só que quem vai ser o testa de ferro, o bode expiatório, acaba que é o prefeito, que é quem está mais próximo da população, né? Como que faz para lidar com essas críticas, principalmente agora, vamos dizer, nos últimos 10 anos, que todas as administrações estão mais integradas às redes sociais, né? A gente vê que São João faz um uso bem legal das redes sociais, né? Então eu imagino que essas críticas venham, muitas vezes sejam críticas
infundadas, né? São infundadas e politiqueiras, né? Infelizmente, politiqueiras, porque é o que eu falei, o alvo sempre é a população, mas, na verdade, é a vaidade e a briga pelo poder. E nós já tivemos vereador votando contra a criação de uma escola, tivemos vereador votando aí na última sessão contra moradia de casa, porque distorce o projeto, pega um fato real e transforma ele num fato ruim. E isso prejudica a população. É uma coisa que a Folha falava numa propaganda clássica, né? Que é possível dizer muitas mentiras falando só a verdade. Verdade, exatamente, porque o fato ele é verdadeiro, ele existe, mas a forma como ele é colocada não condiz com o texto que está no projeto, que está na lei. E muitas pessoas não vão pegar esse texto, não vão ler, não vão ter esse entendimento. Então, a mensagem que é passada é conforme aquilo que a pessoa quer passar de uma forma errada para a população. E isso acaba, assim, trazendo prejuízo para a própria população, né? Porque muitos projetos, às vezes, deixam de ser votados, que vai, ao longo do tempo, ter uma repercussão negativa e muito ruim naquilo que vai ajudar as pessoas que mais precisam. Sala de aula com Cláudia Cunha. A nossa sala de aula, ela tem de encontro as comemorações de final do ano. Você já sabe até o que eu vou falar, né? Fogos de artifício. Além do problema causado para os animais, eu vou focar no assunto que é o meu trabalho, que são as crianças com autismo. Então, por que as crianças autistas elas são sensíveis aos barulhos dos fogos de artifício? É comum encontrar criança autista e também adulto que sofrem por conta do barulho, né, dos fogos, excesso dos rojões. Muitos autistas eles têm uma hipersensibilidade auditiva. Então, alguns especialistas falam eles escutam até 10 vezes mais do que a gente. Assim, qualquer... Para mim não é uma regra, né? Não são todos. Não, são níveis, né? E pode chegar até 10 vezes mais do que nós escutamos, né? Agora você imagina um fogo de artifício. Porque o autista, ele não tem aquela consciência que é uma comemoração de final de ano, que à meia-noite pode ser que esteja bastante barulho, não tem. E muita gente soltando bomba também, além dos fogos de artifício. Eu vou um pouquinho, eu vou defender os animais também. Também. Sim, claro, né? Eu tenho, né, 2 cachorrinhas e uma morre de medo. Então, assim, eu sou contra, porque a gente vê o pânico, o pavor, aí a criança, como você falou, então ele traz um prejuízo, né, que ele afeta não só as pessoas que têm, né, esse problema, como também os doguinhos aí que têm medo, né? Então, porque justamente isso, eles não têm essa consciência, não dá para explicar, isso que está acontecendo, uma comemoração, né? Exatamente. E, então, uma dica que a gente dá, porque todo ano, inclusive ano passado não acontece, eu conversei sobre isso, e não adianta, a gente pede, e hoje tem fogo de artifício de LED, de luzes, não precisa. Inclusive na IAPI que a gente colocou, né? Foi. Na época que a gente colocou porque até foi por conta dos animais, né, que eles estão ali, então eles também têm a sensibilidade, né? Aí agora você está falando das crianças, então você vê o público, né, que é prejudicado, né, é grande. Não, e a IAPIC é interessante, porque assim, tem shows e eventos que acontecem em áreas remotas, grandes festivais e tal, que aí não tem tanto problema, porque as pessoas que estão lá para isso e tá tudo certo. Agora, no caso, o recinto de exposições fica numa área urbana, que inclusive é uma caixa de ressonância, né? O que acontece na IAPIC é ouvido no resto da cidade inteira. Então tem que se pensar isso, porque a gente está numa sociedade, né? A gente tem que zelar pelo... Né? Exatamente. E 200 anos a IAPIC promete. Tá todo mundo no aguardo para ver essa line-up da IAPIC dos 200 anos, que vai pegar, inclusive, logo depois da festa junina, que é no aniversário. Então vai estar todo aquele clima de aniversário de São João. Tá aí a festa de São João, né? Entre outros eventos aí, que, como eu falei, está dentro do calendário, mas algumas novidades que nós teremos. E todas com essa preocupação, com esse respeito, né? Com essa empatia, né? Até um psiquiatra, ele deu um exemplo para a gente ver se consegue ter um pouco de empatia. O que a criança com autismo ou o animal sente? Imagina a gente, pessoas neurotípicas, tá em casa às 3 horas da manhã e vem um bombardeio. É justamente essa sensação que a criança com autismo e os animais têm. Eles não sabem o que está acontecendo, aquela hipersensibilidade,
Então, para a gente seria isso. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, quando havia bombardeios, muitas pessoas morriam com susto, né? Então, fica a dica aí, vamos ter um pouco de respeito, como o Matheus disse, a prefeita, a gente vive numa sociedade, pode comemorar, existem os fogos que não tem barulho, e fazer o trabalho de contenção com a criança, né? Abraçar ela, porque ela vai se assustar assim, caso aconteça. A contenção normalmente ela tem que ser feita por uma pessoa que já é da confiança da criança. A contenção não é só segurar, né? Tem toda uma técnica para ser feita. Tem toda uma técnica, procura no YouTube, para ela não se machucar, porque ela fica num estado tão grande de desespero que ela pode bater a cabeça na parede, ela pode machucar as pessoas ao seu redor, de medo. E um dos avanços que nós tivemos, né, quer dizer, não foi nem avanço, né, foi um processo que a gente iniciou, foi em relação às crianças, né, através da educação com autismo, que nós criamos o centro, né, que hoje ele está tendo uma evolução muito grande com as crianças, porque geralmente a criança, ela tinha um probleminha, ela já era colocada de lado. Então, quando nós assumimos a gestão, tinham 500 crianças afastadas da sala de aula por problemas, muitas eram por indisciplina e outras situações, e a gente criou o centro de apoio, que hoje a gente tem toda uma equipe que cuida, então foi um avanço muito grande também em relação à criança com autismo. Inclusive nós, professores, tivemos capacitação sobre o autismo o ano todo. Antes de entrar no nosso próximo quadro, tem só a questão você falou das crianças, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais então dessa novidade que está sendo falada em São João, que é a questão da UTI neonatal. Como que foi esse processo? Olha, UTI neonatal, desde quando nós assumimos a gestão, estava no nosso projeto, mas como eu falei, né, veio a pandemia e era só pandemia, terminou a pandemia, entrou o período das chuvas logo em seguida, mas trabalhando para concretizar o sonho da UTI. Então nós estivemos em Brasília e a gente queria entender qual era o processo, por que a UTI não acontecia em São João. Entendemos, e para a UTI acontecer, a prefeitura, ou seja, o prefeito tem que falar, vou fazer. Porque quem tem que bancar, quem tem que colocar recurso é a prefeitura. Lógico que pode vir verbas, mas se você não tiver todo esse processo em andamento, a prefeitura não der o início, ela nunca vai se tornar realidade. Então, após esse entendimento, nós começamos as tratativas através do governo do estado. A DRS, nós iniciamos um processo, mas enrolou bastante, né? Essa é a verdade. Depois a gente recebeu ofícios para retomar, mas a gente já estava num processo bem adiantado, então nós temos segmentos. E o que nós fizemos? Nós tínhamos pedido 2 verbas, né, para Santa Casa, que uma delas a gente ia fazer uma troca com convênio para ir para a UTI, que era para fazer a reforma. Isso faz exatamente uns 5, 6 meses, fazendo as tratativas. Como isso não andou, conversando com o presidente da Câmara, né, a Câmara concordou de fazer um repasse de 840 mil, porque para fazer a reforma fica em 1.187.000, pode ser que tenha alguma diferença aí, né, fazendo o orçamento agora. Então, eles disponibilizaram esse valor de 840, o qual a gente vai completar e repassar para a Santa Casa, assinamos o convênio e colocamos no Finisa 1,5 milhão, que é para compra de equipamentos, que a gente ainda não sabe o valor, mas a gente deixou esse valor reservado. Então, agora em janeiro, já vai ser dada a ordem de serviço, e a Santa Casa ela tem 7 meses para concluir as obras. E nesses 7 meses, nós estaremos aí comprando os equipamentos, que nós estamos ainda aguardando da Santa Casa a relação dos equipamentos, e vamos trabalhar na compra desses equipamentos, e também já iniciamos uma conversa com os prefeitos da região, porque a gente tem que dividir esse custo. Sim, porque todos fazem uso, né? Todos fazem uso, então a gente vai dividir esse custo, que aí ele não pesa para ninguém, porque a UTI ela é cara, né? Isso parece que está em torno de 2.200 por dia, custa uma criança, um bebê, mas a vida não tem preço, mas a gente tem que correr atrás do recurso. Então, a Unimed e o Plano da Santa Casa vão ficar também com 3 leitos, então nós teremos aí que puxar 7 leitos, né? Embora são 10 leitos de UTI para o bebê e 10 intermediários. Então é um processo que ele é completo, porque a gente vai ter o banco de sangue, a gente vai ter o local para a mãe após o parto também, ficar perto da criança. Então, serviço completo. É um serviço completo, e que agora a gente inicia a fase
estruturação de todo esse processo, né, dentro das suas fases, enquanto a Santa Casa faz a reforma lá, a gente estará acompanhando, né, o nosso engenheiro aqui acompanhando, e se Deus quiser, daqui 7 meses, a gente espera, que está dentro da nossa programação, estar inaugurando a nossa sonhada UTI neonatal, né, então é um sonho antigo. Se for 7 meses mesmo, a gente vai ser um presente de aniversário. Vai ser um presente de aniversário, mas a gente sabe que pode ter um atraso, mas não tem problema. O importante é que eu falo que o mais difícil a gente conseguiu, que é tirar do papel, né? Tiramos do papel, agora vamos para a prática e vamos para a execução. Mas ainda temos um longo caminho aí a ser percorrido para tudo ser concluído, tudo ser finalizado, mas é um processo que eu falo que, graças a Deus, ele está se tornando realidade. E a gente vê que é um resultado, né, efetivo da tal parceria público-privada, né, em que todo mundo vai lá ajudando, entra convênio de saúde, com Câmara, com governo, né? Qual que é a importância de ter esse bom diálogo com a Câmara? Especialmente no caso você que já foi vereador, já foi presidente da Câmara, né? Qual que é a importância desse diálogo do Executivo com o Legislativo a nível de cidade? Faz toda a diferença. Até aproveito para agradecer aqui, no nome do presidente da Câmara, o Dr. Carlos, a todos os vereadores da base, né, como o pessoal fala, que deu esse apoio. Porque se a gente não tem o legislativo, a gente não consegue andar nos projetos. E isso traz prejuízo para a população. Porque é muito fácil você falar que tem que fazer, mas como que você faz? Você precisa do apoio do legislativo, porque é o legislativo que aprova as leis. Então, se você não tem as leis aprovadas, se você não tem esse projeto para a gente dar sequência, o executivo fica de mãos atadas. Então, o legislativo, além de todo o papel que ele desempenha, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é atender a demanda da população, além de fiscalizar, além de estar ali no dia a dia com a população, é ele que representa e traz todas as demandas para nós. E uma das mais importantes, né, que vai dar o resultado positivo para a população, é a aprovação dos projetos, que muitos a gente brigou bastante, porque a oposição ela não tinha esse entendimento, mas a gente conseguiu a maioria aí, passaram os seus projetos e vamos ter inclusive um que foi passado, que é a construção de 400 casas, que é um recurso que nós estamos aí, era repassado da Sabesp, que não tem nada a ver com a represa, né? É importante falar isso, não tem nada a ver com o dinheiro da represa que está lá, que a gente quer trabalhar para iniciar o processo, mas que foi aprovado aí para que a gente consiga fazer as 400 casas aí do Vilmar Novaes. Então é um projeto importante que infelizmente teve voto contrário por entendimento diferente e a gente não consegue entender, né? Porque aí é a questão da política, né? É a má política, né? Porque você está prejudicando a população. Então, eu não concordo porque eu não sou contra a moradia. Eu tenho que arrumar dinheiro de outro lugar, mas não tem outro lugar, eu tenho esse. Então, o que eu tenho é agora. Então, tem que resolver agora, porque o recurso está lá, ele é legal, 800 mil que a gente estava precisando, e o recurso que tem dentro dessa conta é 1.900.000 e alguma coisinha, então quer dizer, não vai prejudicar. Então, se eu tenho esse recurso disponibilizado, eu tenho a autonomia de fazer 400 casas, por que não? O que impede? Vamos arrumar dinheiro de outro lugar. Isso vai demorar, como demorou, né, para a gente conseguir chegar nesse projeto junto com a Sabesp, viabilizar, porque não tinha aprovação. Então, é um trabalho que não começou há 1 mês, 2 meses. Isso vem um trabalho de 1 ano, pelo menos. E conseguimos concluir agora, e graças a Deus deu certo. Então, são alguns dos projetos aí que ele faz a diferença, né? Então, o papel da Câmara Municipal, ele é parte fundamental para que a gente consiga aí atender a população. E é uma época boa para estar se morando em São João, porque a gente vê várias demandas antigas que, né, gradualmente vão saindo do papel, como, por exemplo, a UTI neonatal, a represa, que a gente tem visto os avanços nos últimos anos nas negociações, e também a alça viária da Unesp, né, que era um sonho antigo também, que era uma questão de segurança pública, né, no trânsito, que agora a gente também viu sendo concretizada recentemente, né. A alça viária foi outro projeto, né, que foi iniciado, né, lógico, teve um início. Eu acho que quem iniciou tem todo o seu mérito, porque eu falo que
Cada gestor ele tem a sua importância, tem o seu papel dentro da administração, e quando nós assumimos, o projeto foi indeferido por uma falta de acordo entre a Renovias e a Sabesp. Então, o secretário indeferiu, engavetou, estava lá paradinho, dormindo. Quando nós assumimos, fomos atrás, falamos com o governador, e muita reunião, muitas idas a São Paulo. Deu devido seguimento. Deu devido seguimento e conseguimos com que o governador liberasse aí a obra aí que estava perto, foi perto de 40 milhões, e hoje a gente tem, né, um sonho concretizado, onde muitos até fizeram matérias que era ano eleitoral, que não ia sair. Então a gente provou que a gente estava trabalhando sério, e a obra está lá, né, concluída, graças a Deus. Álbum de recordações. Eu sempre faço um cartãozinho para o convidado, esse é da prefeita. Vou colocar aqui. Quando a gente sabe quem vai ser o convidado, eu procuro fazer uma frase e um desenho. Mas não é uma coisa automática, não. Vai vindo na cabeça. Essa frase veio e eu coloquei uma borboletinha. Por que borboleta? Eu fiquei pensando, e inclusive foi falado na nossa conversa, parece que a senhora estava meio um casulo por conta de tudo, pandemia, de tudo que a gente conversou. E agora a senhora vai começar a voar. Então, essa borboletinha tem esse significado. Amém. Eu gostaria que a senhora lesse essa frase, que foi a que me veio à cabeça, e que falasse alguma coisa sobre ela, pessoal. Eu leio. A senhora pode ler em voz alta. Ter fé não significa estar livre de momentos difíceis, mas ter a força para os enfrentar, sabendo que não estamos sozinhos. Olha, a gente não conversou de fato sobre isso, mas eu posso dizer para você que nesses 3 anos meu de mandato, eu nunca busquei tanto a Deus como eu busquei por conta da pandemia, por conta das dificuldades que eu enfrentei. Aí eu tive problema de saúde com Covid, tanto à frente da gestão. Então eu orei muito a Deus, eu me aproximei muito de Deus, e eu busquei muito e busco muito a Deus. Porque eu falo que se não fosse Deus na minha vida, né, é lógico, a família tem um papel importante, mas é nos momentos difíceis que a gente chega perto de Deus, né? E todas as vezes que eu tenho oportunidade, nos momentos bons também, de orar e agradecer a Deus. E eu falo que Deus, ele me deu uma missão e tem um projeto para a minha vida. E eu creio muito, eu tenho muita fé nisso, por isso eu não desisto, por isso eu luto. E eu acredito que eu não estou sozinha, porque nas minhas horas mais tristes, nas minhas horas de angústia, de não conseguir fazer aquilo que eu queria, que eu quero, por conta de não poder, por conta de leis, por conta de orçamento, é Deus que me sustenta, é Deus que me fala comigo, e eu falo com Deus, e eu falo que Deus tem sustentado, tem capacitado, e eu busco muito a Deus, porque ser prefeita nos tempos de hoje, fazer gestão pública é muito difícil. Mas é com essa fé que nesses 3 anos eu me aproximei muito de Deus, que eu busquei a força e busquei a coragem para continuar, porque teve muitos momentos de lutas e até de falar, vou desistir. Mas quando eu falava que eu ia desistir, eu pensava em desistir, Deus falava, você não vai. Aí Deus me motivava, Deus me tocava, e eu estou aqui firme e forte para cumprir com a minha missão e o meu projeto que Ele colocou nas minhas mãos. Agora, tem uma palavrinha, agora vem a memória afetiva. A primeira coisa que vier à cabeça da senhora, vier. A gente vai ter que pesquisar isso na hora, tá dando problema. Bom, vamos ver. Primeira coisa, uma memória boa da Terezinha. Agora a senhora tem que pôr a Terezinha, pequenininha lá, do primeiro aninho ao 7º. Primeira coisa, peça a palavra. Peraí. Um lugar que te trouxe boas lembranças. Boas lembranças. Uma lembrança. Olha, quando eu falo aqui em boas lembranças, é minha mãe e meu pai. Eu tive os melhores pais. Por isso que quando eu escuto alguém falar mãe... ela fez isso.
Matheus me chamou de mãe, ela fica derretidinha. Eu fico muito emocionada, porque eu tive uma mãe e um pai maravilhosos. Então, a senhora teve tudo. Tive tudo. Então, sem o carinho, o amor que eu tive do meu pai e da minha mãe. Essa é a base. Então, por isso que quando fala mãe, não, é muito bom. Pai, muito bom. Acho que a palavra mais bonita que a gente pode ouvir é mãe. Mãe. Desculpa chorar. Tudo bem, acontece com frequência. Perfeito. É uma palavra doce. Sim. A minha mãe foi maravilhosa, meu pai foi maravilhoso. Então, minha lembrança. Ela era uma mulher forte, perfeito. Foi? Ela era uma mulher forte? Muito, muito forte, muito forte. Minha mãe foi muito forte, muito sofrida, né? Mas Decidida e doce. lembranças muito, muito boas eu tive. Então, final de ano, né, a gente lembra muito da mãe, do pai, da mãe. É que a minha mãe morreu, fez 2 anos, né? Então, acho que ainda mexe um pouco. Com certeza. Bom, prefeita, a gente está terminando. Eu quero agradecer a senhora por ter recebido a gente que não acontece. E desejar de coração mesmo que a senhora voe ano que vem. Essa é a borboleta. Acho que isso que aconteceu. Amém. E a gente está na torcida porque todos estamos no mesmo bar. Isso que as pessoas têm que entender, né? As pessoas têm que entender que quando critica, você está nesse bar junto, né? Sim. Então a torcida para todos os projetos se realizem. Criticar é positivo, desde que seja feito na intenção construtiva, né? Nos motiva a melhorar, né? Com fundamentos, que é o mais importante, né? Porque criticar por criticar, qual é a ajuda que você está fazendo para a sociedade? Né? Exatamente. Bom, antes de terminar, eu sempre faço uma pergunta um pouco mais filosófica para os entrevistados, mas eu vou fazer uma bem tranquila para você, que é bem a sua área, inclusive. Quando você, sempre nas suas campanhas, seja para qualquer cargo, né, prefeita, vereadora, você sempre colocou muito a questão do feminino, da mulher, né, e na política, principalmente aqui em São João, é meio que uma novidade ainda para a gente. Então eu queria que você dissesse para mim, pensando nessa questão de ter sido a primeira prefeita da história de São João, estando agora chegando na comemoração mais importante de São João dos últimos 200 anos, como a primeira prefeita, o que falta ainda para ter esse equilíbrio entre homens e mulheres na política? Olha, o ser humano ele precisa evoluir bastante ainda na questão do respeito, né? Principalmente, o que eu falo, né? A mulher, ela não quer ser igual ao homem, ela quer ter respeito, ela quer ter espaço, né? Porque eu falo que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Deus criou a mulher com propósito e criou Deus com propósito, né? Então, o homem, desculpa. Então, cada um tem o seu papel dentro do espaço que ocupa. E a mulher, ela quer ter a oportunidade de poder ter o respeito, ela quer ter a oportunidade de poder estar em qualquer área de trabalho, em qualquer lugar e ser respeitada, né? Porque muitas vezes esse preconceito ele ainda é muito grande e a gente enfrenta ainda muito preconceito e é uma das coisas que eu luto bastante, né? Mesmo porque, como você falou, eu fui a primeira mulher presidente da Câmara também, mas na época que eu fui, teve preconceito, mas eu tive respeito dos vereadores, isso eu sempre falo. Como prefeita, já é uma abrangência muito maior, do qual teve muito preconceito também, mas que a gente está trabalhando para ocupar o nosso espaço, trabalhar ao lado, junto com qualquer pessoa, e ser respeitada, e saber que todas nós somos capazes, que todas nós podemos, né? Que hoje a união, ela é importante, porque a evolução faz com que a mulher ela ocupe esse espaço e ela tenha esse respeito. Perfeito. Bom, queria agradecer você por ter cedido esse tempo para a gente, esse espaço, que é um espaço que eu gosto muito, já tive a oportunidade de trabalhar aqui, então estar aqui me traz bastante memória, né, de uma época muito boa da minha vida, gosto muito mesmo, e agradecer por ter se disposto a participar, a responder as dúvidas. Eu acho que é muito importante para a população
ter esse acesso aos governantes e também entender de boca para boca mesmo, de boca para ouvido, melhor dizendo, como que funciona. De boca para boca fica estranho, né? Ninguém ouve ninguém, né? Todo mundo só fala, que é muito o que acontece hoje em dia. Mas é importante ter essa oportunidade de entender como é o serviço, como é uma administração pública, porque, como você disse, está todo mundo no mesmo barco. Então, se todo mundo entender bem como que esse barco funciona, a chance da gente navegar e chegar até o nosso destino é muito maior, né? Então, eu agradeço muito, prefeita, por ter recebido a gente, por ter participado, e desejo para você um excelente fim de mandato, porque sendo bom para você, vai ser bom para a gente também. E um excelente começo de festividades de 200 anos. E a gente vai voltar a falar bastante nessa questão em breve, né? Que a gente está bem empolgado com a oportunidade de ver coisas diferentes aqui na cultura, no esporte, no turismo. Está participando. E participar também. Seja informando, seja participando de fato. Obrigada, Matheus. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade, pelo espaço. Desejar também a todos, né, um final de ano abençoado, que 2024, eu falo que dezembro, ele é mês da gente renovar as nossas esperanças, né, esperando o próximo ano aí com todas as expectativas boas e sabendo que nós queremos mais, que nós podemos mais. Então, a intenção, a vontade, a dedicação é de cada vez fazer o melhor mesmo para a população e fazer com que aquelas pessoas que mais precisam, elas sejam atendidas, né? E a minha missão, desde quando eu quis ser prefeita, foi essa, fazer o bem ao meu próximo. Como eu disse, a gente trabalha no coletivo, não consegue atender a todas as necessidades individuais, mas é importante dizer que o trabalho está sendo feito e ele vai ser reconhecido, eu tenho certeza disso. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, Deus me quis sentada nessa cadeira para poder fazer o bem para a população. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigada, e sejam sempre bem-vindos aqui no gabinete, na prefeitura, enquanto eu estiver aqui. Eu agradeço muito o trabalho de vocês e também, né, a oportunidade de poder estar falando com a população. Muito obrigado, e para você que está acompanhando, muito obrigado pela audiência, pela companhia, até o próximo episódio e feliz 2024.